Graças nós te damos por mais uma oportunidade, Senhor, pois nós estamos de pé e o Senhor tem nos mantido firmes, porque é a sua misericórdia que nos mantém firmes. É o seu poder, é a sua graça, é o seu favor imerecido. Pai, hoje é mais um momento de comunhão, é mais um momento de reflexão. Oh, meu Deus, chegamos a mais um momento de batalha espiritual, batalha forte, porque nós sabemos da força do adversário, que por mais que sempre perca para o Senhor, nós sabemos que as investidas são grandes, as ciladas também são. E nesse momento eu quero rogar ao Senhor pela vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui, cada filho, cada filha, cada servo e cada serva. Pai, existem pessoas que estão aqui me ouvindo e os seus corações estão machucados, estão com o coração sangrando. Existem pessoas que estão na dúvida, meu Deus, uma dúvida cruel. Mas eu quero te pedir hoje que, em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, o Senhor possa derramar um bálsamo sobre esta vida. O Senhor possa derramar um bálsamo sobre esta pessoa. Vem, Senhor, ao nosso encontro, repreendendo toda a ação do mal, toda a força opressora, todo o dardo inflamado, todas as pessoas que entraram aqui e os seus corações estão atormentados, Senhor, estão com medo, sem saber o que fazer. Eu peço que o Senhor tome cada vida dessa em tuas mãos. Tome cada vida dessa em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Que toda obra do mal, que toda ação do diabo, que toda mutilação diabólica seja neutralizada na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que hoje todas as forças das trevas, todas as forças terríveis possam cair por terra e na autoridade do seu nome, que venha desfazer tudo que foi feito no invisível contra cada vida que aqui está. Toma em tuas mãos, para a glória do seu nome e louvor do seu reino. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, gente. Eu fico feliz. Que Deus abençoe nosso público do YouTube, do Facebook, do Kawai, de todas as plataformas digitais. Que Deus abençoe vocês que estão entrando aqui. Que Deus ilumine vocês de todos os estados do nosso país e de todos os países do nosso mundo. Tá? Que Deus ilumine muito você. Que Deus continue honrando sua vida, sua casa. Hoje eu sei que você entrou aqui para me... Na verdade, não foi para me ouvir, é para ouvir o que Deus tem para falar através da minha vida. Você entrou aqui porque você tem algo a receber de Deus. E eu tenho algo a entregar. Amém? Amém? Eu queria que você agora, nesse momento, você pudesse lembrar de pelo menos duas pessoas que pudessem entrar aqui nessa sala e ouvir essa mensagem que eu vou pregar hoje. E eu sei que durante a transmissão o céu estará aberto sobre nossas vidas. Eu sei que o céu vai falar ao nosso coração, tá? Que Deus abençoe você que está abençoando essa transmissão, enviando seus presentes, seus bastões, curtindo, nos enviando suas ajudas através da chave PX e da conta poupança da Caixa, que sempre está fixada aqui nos comentários, tá bom? Que Deus ilumine sempre vocês. Eu quero aqui agradecer as pessoas que sempre estão conosco. Eu preciso fazer esse momento de agradecimento. Que Deus continue honrando a vida de cada um e de cada um de vocês.
em nome de Jesus. Você já compartilhou essa transmissão? Lembre de pelo menos 2 pessoas. Isso, chama mesmo, chama mesmo. Chama mesmo, porque eu vou ministrar uma palavra forte e eu sei que Deus ele vai honrar a sua fé aqui hoje. Glória a Deus. Abre comigo, por gentileza, se você tiver Bíblia, abre comigo Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu acho que o povo do YouTube não foi avisado, né? Chama uns aos outros, gente. Chama uns aos outros. Tem gente que perde a oportunidade de estar conosco na transmissão porque não ativa as notificações. É importante você ativar. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em nome de Jesus. Se você tem Bíblia, abra a sua comigo, por gentileza. Abra a sua comigo, por gentileza, se você tem Bíblia. Amém. Deus abençoe. Gente, acontece muito um problema com as pessoas que usam o aplicativo. Seja qual for a plataforma. Se você segue alguém, se você acompanha o trabalho dessa pessoa, é muito importante você ir lá no perfil da pessoa, clicar lá no perfil dela e procurar uma opção que tem de um sino. E você clica nesse sino e ativa todas as notificações para você não perder nadinha, tá? Que Deus abençoe. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém. Escute isso, por favor. Jesus, ele sempre exerceu seu ministério em movimento. Jesus sempre exerceu seu ministério em um trâmite de movimentação. Jesus sempre estava se dirigindo de um lugar para outro. Sempre esteve se locomovendo, se movimentando de um lugar para o outro. E o que acontece é que naquele dia, Jesus Cristo, ele achou por bem, ele achou por melhor, ele achou por necessidade ele se deslocar de onde ele estava, desde a Judéia, ir até uma cidade pequena chamada Naim. É isso mesmo. A cidade chamada Naim era uma cidade pequena, uma cidade que era a capital de distribuição de óleo, de trigo e de vinho. Eu vou repetir. Naim era a capital de distribuição de óleo, de vinho e de trigo. E o texto vai nos dizer que Jesus ele decide ir até a cidade de Naim. Ele decide ir por boa vontade dele. Mas de onde Jesus estava até a cidade de Naim levaria em torno de 8 a 9 horas. Então isso vai nos dizer que Jesus levaria quase 9 horas de caminhada a pé para poder chegar até Naim. Para que pudesse chegar lá, ele andou por quase 9 horas. Só que agora em um cenário distinto, em um outro cenário, dentro da própria cidade de Naim, estava acontecendo algo diferente. A cidade estava passando por um dia triste. A cidade estava passando por um dia de tristeza e um dia sombrio, pois um jovem havia falecido e a sua mãe já era uma viúva, não tinha esposo. A Bíblia
o texto sagrado vai nos contar que aquela mulher agora precisa preparar o corpo do seu filho. E tendo que preparar o corpo do seu filho, ela agora vai organizar o processo do sepultamento. O que é que vai acontecer, Roberto? Eu vou te explicar melhor. Escute isso. Pela manhã, se organizava o processo do enterro. E o que é que ela fazia? Precisava a pessoa, o parente daquele defunto, que deixou de existir agora com vida, mas sim estava morto, a pessoa responsável ia preparar uma carta, ou uma notificação, ou talvez mesmo um bilhete, e pegaria esse bilhete e mandaria para alguém que trabalhava lá dentro do cemitério, tá? Chamado também de horto, ou aquele que cavava as covas. E esse homem recebia os dados. Nesses dados deveria estar o tamanho do defunto, a largura do defunto e o nome. Pela manhã, ela mandou as notificações para que o coveiro preparasse o sepultamento. Pela manhã, ela teve que preparar o cadáver, o corpo do filho, e também fazer o processo de velar. Por quê, Roberto? Porque só era feito no período da manhã. Para algo cultural da época, só era feito pela manhã. Então, naquela manhã, na cidade de Naim, estava sendo um dia não ensolarado. Estava sendo um dia não feliz. Ou melhor dizendo, estava sendo um dia infeliz. E ela já havia preparado tudo. Ela já havia organizado tudo para sepultar o seu filho. E agora, ela vai ser obrigada a tirar aquele menino que era já um defunto de dentro de casa e colocá-lo dentro de um caixão ou de um esquife e levá-lo pelas ruas da cidade de Naim até a direção não seria de um lugar de paz. Ou melhor dizendo, não seria de um lugar de visitação, mas até a direção do cemitério. E a expressão bíblica vai dizer que quando alguém carregava um defunto dentro de um caixão pela cidade, a pessoa que estava carregando, ou melhor dizendo, que era parente, estava próxima, e era vista, era visível por alguns daqueles que moravam naquela cidade, aquelas pessoas passavam a seguir aquele cortejo fúnebre em sinônimo de condolência e também em sinônimo de respeito. Pessoas que não conheciam, pessoas que não eram parentes, pessoas que nunca haviam visto, tinham a obrigação de seguir aquele cortejo fúnebre, tinha a obrigação de seguir aquele velório, e todos que olhavam de dentro de suas casas, quando passava um caixão na frente, no acesso da casa, pegava a porta da frente e fechava, pegava as janelas e fechava. Por quê? Porque pelaquela cultura antiga se compreendia que alguém que estava carregando uma pessoa morta estava debaixo de maldição, estava sendo castigada pelo próprio Deus, estava sendo punida pela severa e grande justiça de Deus. Então, quando ela passava na frente das casas, automaticamente as pessoas fechavam as portas, fechavam as janelas, porque ela era mal vista, ou melhor dizendo, era vista como uma mulher amaldiçoada. Ela não tinha nada de bom aos olhos das pessoas. Então, a cada vez que ela passava na frente de uma casa, uma janela se fechava, uma porta se batia, uma chave trancava a fechadura, e ela lá estava carregando o seu filho. Só que a mesma Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega na entrada da cidade, quem é que vem saindo? A mulher. Quem é que vem saindo de dentro da cidade?
a viúva. E o texto vai dizer que quando ele está no acesso da entrada da cidade de Naim, ele olha para ela e ela olha para ele. Desse lado está a viúva saindo. Desse lado está Jesus entrando. Para ela, aquilo seria o final. Escreva aqui nos comentários, por gentileza, a palavra para ela era o final. Escreva. Para ela era o final. Escreva assim. Deus abençoe quem está chegando. Escreva assim. Para ela era o final. Isso é ela. Mas do outro lado, Jesus estava chegando. E para Jesus era o começo. Você entende que para ela, do lado dela é o final? Mas do lado que Jesus estava era o começo. Por quê? Porque a cidade só tinha uma entrada e a mesma porta de entrada servia como porta de saída. E eu preciso liberar isso aqui para ver quantas pessoas vieram receber de Deus. Só para entender quantas vieram receber a palavra. Para ela era o término. Para ela era o final. Para aquela mulher era a saída. Para aquela mulher era o fracasso. Só que quando Jesus cruza o portão da cidade de Naim, ele está de pé olhando para ela. E quando ela para, o cortejo para. Só que tem algo aqui que eu preciso revelar para você. Ninguém conseguiria sair daquela cidade se Jesus não saísse do acesso. Sabe quando o final vai ser real na sua vida? Sabe quando o fim vai chegar na sua vida? Sabe quando as coisas vão se acabar de vez na sua vida? Quando Jesus não estiver mais no acesso. Quando Jesus não estiver mais na passagem. Quando Jesus não estiver mais na rota transitória. Porque Jesus congestiona para que ninguém saia. Ele olha para ela e diz assim: não chores. O cortejo está parado. Está todo mundo sem entender nada. Mas eu preciso revelar isso aqui. Eu não sei se do teu ponto de vista está no final. Eu não sei se do teu ponto de vista está no fracasso. Eu não sei se no teu ponto de vista está nas ruínas. Eu não sei se no seu ponto de vista você chegou no fim. Eu não sei se no seu ponto de vista as forças se acabaram. Eu não sei se no seu ponto de vista a sua força se evaniu. Mas eu preciso dizer algo de Deus para você. Do ponto de vista de Jesus, não terminou, oh glória. Do ponto de vista de Jesus, não é o final. Do ponto de vista de Jesus, só está começando, Roberto. Mas aos meus olhos já está no final. Mas aos meus olhos já é o fim. Ao seu ponto de vista é o que você vê. Mas nem sempre o que você vê é o que Jesus viu. Eu vou repetir novamente. Nem sempre o que você... Eu vou enrolar aqui, mas vai sair. Nem sempre o que você vê é o que Jesus viu. E eu vou explicar algo aqui. Tem coisa que você está vendo e está achando que está no final. Tem coisa que você está vendo e está achando que é o fracasso, que é a ruína, que é o término, que é o fim de tudo, que as coisas se acabarão. E se eu te disser que não é assim? E se eu te disser que não funciona desse jeito? E se eu te disser que não é dessa forma? Porque o ponto de vista dela era o final. Ao ponto de vista dela não existiria mais nada. Ao ponto de vista dela, tudo estaria acabado. Mas e do ponto de vista de Jesus? Já parou para prestar atenção que algumas coisas ao seu ponto de vista já não existem mais?
Algumas coisas, ao seu ponto de vista, já não existem mais. Algumas coisas, ao seu ponto de vista, já desistiram, já deixaram de existir. Você fala isso, Roberto, porque você não está na minha pele, porque você não está do meu lado, porque você não sente o que eu sinto, porque você não sofre como eu sofro. É por isso que você fala isso. Não, eu estou falando isso para você, porque Jesus viu e Ele sabe o que você necessita. Quando Jesus para, Ele olha para ela e diz: não chores. Só que vai acontecer algo aqui, que se eu fosse você, eu parava para tentar analisar um pouquinho. Se fosse você, eu parava para tentar analisar um pouquinho. Escute. Quando Jesus fala, não chores, o texto vai dizer: e virou-se e foi tocar o esquife. Esse virou-se quer dizer, e se distanciou e foi na direção do caixão. Eu quero saber quantas pessoas estão assíduas aqui nessa mensagem, que eu estou achando que tem gente dormindo ainda. O caixão era o esquife, e o esquife era o caixão. Aonde é que o filho da viúva estava? Em qual lugar? Escreva aqui nos comentários. Aonde é que o filho da viúva estava? Dentro de quê? Vamos? Eu quero sua interação aqui nessa mensagem. O filho da viúva estava onde? O filho da viúva estava onde? No caixão. E quando Jesus fala para ela não chorar, ele se vira na direção de onde? Jesus se vira na direção de onde? Vamos, meu povo, vamos pensar. Isso aqui também é mensagem. Mensagem inteligente que te faz pensar. Aonde é que Jesus está indo? Na direção de onde? Do caixão. Agora a última pergunta. O problema da mulher estava onde? Naquele momento, o que é que fazia ela chorar? O que é que fazia ela convulsionar de tanto choro? Aonde é que estava o problema dela? Aonde? Vamos? Dentro do caixão. E para onde é que Jesus está indo? Se você não entender essa daqui, pode sair da transmissão, porque aqui não é seu lugar. Se você não entender essa daqui, você pode sair da transmissão, porque você não está mais na carne, não, você está no osso. Jesus se vira exatamente na direção do problema, porque Jesus não faz reparos. Eu vou repetir: ele não faz reparos, ele não faz emendas. Ele mesmo disse: não se costura panos novos em roupas velhas, e não se deita vinho novo em odres velhos. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus não faz remendo, ele se direciona exatamente onde está o problema dela. Por quê? Porque naquele lugar não tinha quem resolvesse o problema. Naquele lugar não tinha quem resolvesse o problema. E o que é que vai acontecer, Roberto? O que é que Jesus faz? Ele se vira na direção do problema. Naquela multidão tinham 3 classes de pessoas. Deus abençoe você que está mandando sua oferta de amor através da chave PX e da conta poupança, tá? Deus abençoe. Haviam 3 classes de pessoas. Quem são, Roberto? A primeira, os que eram constrangidos a seguir o povo, mesmo que não conhecesse, em sinal de solenidade. A segunda classe, a dos parentes, que no caso era só a mulher, pois ele não tinha mais. Pelo menos a fato histórico, não. E a terceira, sacerdotes, escribas. Deus abençoe, Deus abençoe.
sacerdotes, escribas, homens da lei. Essa era a terceira classe. E o que acontece? A primeira classe são a dos parentes, dos familiares, que estão seguindo o caixão, mas estão de longe, porque não poderiam se aproximar. A segunda classe são aqueles que são constrangidos a levar a sua companhia em ato de solenidade. E a terceira classe são os sacerdotes. E eu vou te perguntar, por que é que os sacerdotes ficavam lá no final? Alguém pode me responder? Por que é que os sacerdotes só ficavam no final? Porque segundo a ordem de Números, capítulo de número 6, não era possível que tocassem os nazireus em bebida forte, fizessem ingestão, tocassem em coisa impura ou morta, e nem raspassem sua cabeça. Os sacerdotes ficavam longe do problema daquela mulher, porque se eles se aproximassem, eles ficariam contaminados. Agora, olha que coisa linda. É na direção de onde que Jesus se aproxima do problema dela. É na direção de onde que Jesus vai ao encontro do problema dela. Eu estou falando, estou chegando pertinho. Por que é que Jesus se aproxima do que os outros não se aproximaram? Porque Jesus é o único que consegue resolver o que ninguém resolveu. Por que é que eles não se aproximam? Porque eles sabiam que não poderiam mudar em nada. Eles sabiam que eles poderiam se contaminar e se prejudicar. E se fosse para escolher entre não ter prejuízo ou se prejudicar por uma batalha que não era deles, eles preferiam ficar longe. Eu vou liberar essa palavra aqui. É por isso que tem muita gente que não se aproxima de você. É por isso que tem muita gente que não chega perto. É por isso que tem algumas pessoas que ficam distantes. É por isso que alguns familiares, parentes, conhecidos e até mesmo pessoas de convívio particular não ficam perto de você. Sabe por quê? Porque é muito difícil ter alguém que queira se aproximar do seu problema, que queira lutar a sua luta, que queira chorar a sua lágrima, que queira sentir a sua dor, que queira colocar em prática, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aí Jesus vai mostrar para mim, para você, que quando todo mundo estiver distante, Ele é o único que se aproxima do seu problema. Eu vou repetir: quando todo mundo quiser ficar longe do seu problema, Ele se aproxima do seu problema. É por isso que você está aqui agora. É por isso que você está de pé. Porque Ele se aproximou do seu problema mais uma vez. Porque Ele se aproximou mais. E você percebeu. Tinha gente que deveria estar do teu lado, mas não está. Tinha gente que deveria estar do seu lado, mas não está. Tinha gente que deveria estar te abraçando, mas não está. No momento que você mais precisou, no momento que você mais necessitou, Jesus olhou para ela e disse: não chores. E lá vai ele na direção do problema. Sabe o que é isso? De longe ficaram olhando e dizendo assim: ele vai tocar no caixão e vai ficar impuro, porque Jesus era nazireu. Só que eles não conheciam o dom de Deus. Eu vou repetir: eles não conheciam o dom de Deus. Roberto, o que é que você está tentando explicar? Eu estou querendo dizer para você, querendo não, eu estou dizendo para você que Jesus é o único que se aproxima do que está torto e não fica torto. Jesus é o único que se aproxima do que está sujo e não se suja. Jesus é o único que se aproxima do doente e não adoece. Ele é o único
que se aproxima daquilo que estava no chão e não cai. Por quê? Porque ele, somente ele, tem o poder de reverter o que não está certo. Eu vou repetir. Somente ele tem o poder de reverter o que não está certo. Os sacerdotes pensavam que Jesus iria ficar sujo quando colocasse a mão dentro daquele caixão, melhor dizendo, em cima do esquife. Eles pensavam que Jesus ficaria impuro quando colocasse a mão sobre o esquife. Só que naquele dia não aconteceu isso. Mas tem muita raiva, eu vou entregar isso aqui. Tinha muitos sacerdotes dizendo, depois que ele tocar ali, vai ter que raspar a cabeça. Vai ficar por quase 2 meses fora do arraial, porque ele sabe que nenhum nazireu pode tocar naquilo que é morto, naquilo que é impuro, naquilo que é bebida forte para fazer ingestão ou raspar a cabeça. Só que Jesus naquele dia ele quebrou o protocolo, ele quebrou o protocolo da santidade, porque tem coisa que somente Jesus pode fazer. Ele se aproxima do esquife e ele toca. Quando ele toca, vai se cumprir aquilo que Paulo disse, escrevendo à igreja de Colosso, porque em Cristo foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E ainda escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3, ele disse, tudo que existe, seja físico ou invisível, foi feito por Cristo, e nada do que foi feito por ele se faria se ele não existisse. E em Cristo habitou toda a plenitude, toda a plenitude dos tempos. Escuta isso aqui. Quando Jesus toca naquele esquife, a morte bateu em retirada e a vida voltou a ser evidente. Para a surpresa de muita gente, o menino levantou. Os sacerdotes ficaram assombrados do outro lado, sem entender nada, porque é assim que funciona. Existem batalhas na sua vida que se Jesus não batalhar por você, ninguém batalha. Existe luta na sua vida que se Jesus não tomar o acesso, não tomar o primeiro assento, ninguém toma. Olha bem para minha cara aqui. Você acha mesmo que você se levantou hoje e está de pé só porque você tem força? Você acha mesmo que você só levantou porque você teve força de vontade? Você acha mesmo? Se tu pudesse escutar, eu vou falar isso aqui. Escuta, eu vou falar porque é Deus quem está mandando. E quem não quiser escutar, é só arrastar o dedo para cima ou para baixo e sair da transmissão. Olha, se você pudesse ouvir as pancadas que dão nos tambores, enquanto alguns sacrifícios são feitos com o seu nome, se você pudesse ouvir as vezes que falam o seu nome nas encruzilhadas, se você pudesse ver a quantidade de vezes que o teu nome é escrito e colocado embaixo de uma vela, se você pudesse ouvir de madrugada, quando pessoas tentam arruinar sua vida a partir do reino espiritual, você já estaria agora levantando as suas mãos e dizendo, foi Deus que me sustentou hoje, porque no reino espiritual, o maioral da sua vida é Jesus. E ele entrou com providência, ele entrou, escute, ele entrou por providência e com providência. Ele veio providenciar particularmente a causa que todos se afastaram, a causa que todos não quiseram ter participação. Que coisa maravilhosa, porque somente Jesus se aproxima de causas perdidas. Somente Jesus. Todo mundo estava seguindo aquela mulher, mas a maioria era só por dor, ou piedade, ou o que alguns chamam de pena. Quem tem pena é galinha, é pássaro. A segunda classe era dos sacerdotes, que nem queriam se aproximar pelo seu ofício. E a terceira era ela como parente, como mãe. Mas Jesus chegou.
e decidiu comprar a briga daquela mulher. Tu não está entendendo o que eu estou dizendo aqui, não? Jesus chegou e comprou a briga dela. Jesus chegou e comprou a guerra dela. Escuta! Hoje Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa transmissão: eu estou comprando a tua briga, aleluia! Eu estou comprando a tua causa, redeplara, suri, keleboia, sai. Eu estou comprando a sua guerra. A guerra que os teus parentes rejeitaram, eu vou entregar tudo. A guerra que as pessoas conhecidas não quiseram apoiar. Ai, Deus, teve gente que disse assim: essa será a vez do meu fracasso. Escuta, a viagem pode até ser de fracasso, mas Jesus está no curso da tua rota e manda te dizer hoje: eu estou parando algumas coisas só para comprar a sua guerra. Deixa eu ver se alguém está entendendo essa palavra aqui. Jesus parou o cortejo, Jesus parou, aleluia, a caravana da morte, mas quando ele decidiu falar, ele disse: não chores. Quando ele disse não chores, ela parou de chorar. Ele se virou, tocou no esquife e o menino ressuscitou. Agora escuta o que eu vou te falar. Talvez você não saiba, mas já que não haveria mais cortejo, que não haveria mais sepultamento, já que não haveria mais enterro, o que fazer com a cova que ficou aberta lá no cemitério? Quem está comigo aqui no começo da mensagem vai entender o que eu vou falar. Quem lembra quantas horas de viagem a pé eu falei que Jesus praticamente andou? Quantas horas? Quem lembra? Desse lado. Escreve aqui nos comentários. De onde Jesus estava até Naim, ele andou quantas horas a pé? Aqui. Quem lembra? Quantas horas? Aqui. Quem lembra? 9 horas. Tem gente dizendo já aqui. 9 horas. 9 horas. Cadê? 9 horas. Foi o tempo de percurso. Ele andou 9 horas. Ele andou 9 horas. Só que antes de chegar em Naim, ele precisou passar na frente dos portões do cemitério. Que cemitério, Roberto? O cemitério que não poderia estar dentro de nenhuma cidade, porque estaria comportando pessoas mortas. E isso, aos olhos de alguns, era maldição, e pessoas não poderiam ter um cemitério dentro da cidade. E aonde é que Jesus passa? Na frente do cemitério. Em qual horário? Pela manhã. E quem estava cavando a sepultura do menino? O coveiro. E quem foi que viu o coveiro cavar a cova? Jesus está vendo ou não está vendo? Jesus passou pela manhã e viu o coveiro preparando a cova. Passou pela manhã e viu o coveiro organizando a cova. O coveiro só ganhava por comissões de pessoas que ele enterrava. Só que deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A pergunta que eu te faço é: por que é que Jesus não mandou que o coveiro parasse de fazer aquela cova? Ele permitiu que o coveiro continuasse cavando. Ele passou e não disse nada. Por quê? Por quê? Por que não? Porque ele poderia ter parado o coveiro? Poderia. Ele poderia ter dito: para de cavar, que o defunto daí não vai cair nesse buraco, não vai ser colocado aí. Para. Mas Jesus não parou. Ele permitiu que o defunto, ou melhor dizendo, que o coveiro continuasse cavando. O coveiro continuou cavando. O coveiro continuou caprichando na cova. Só que o que ele não sabia é que a cova ficaria pronta, mas o defunto não ficaria naquele lugar. Não tem problema não. Tu está dizendo assim: Senhor, tu está vendo o povo aprontando contra a minha vida e o Senhor não faz nada. Descanse. Tu
Tu está vendo as pessoas conspirando contra você, dizendo: pai, o Senhor não vai fazer nada. Tenha calma, relaxe, fique tranquila, fique tranquila, fique em paz. Fique em paz. Tem gente investindo, preparando, mapeando, tentando entender, separando as ferramentas para usar contra você, separando as oportunidades para trilhar contra a sua vida. Escuta isso aqui, tu está dizendo assim: Deus, tu está vendo a maldade no coração, tu está vendo quanto estão preparando contra a minha vida e não vai fazer nada. Escuta, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Provérbios capítulo de número 16, verso de número 1. Porque do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Verso 7. O homem prepara o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirigirá os passos. Eu não entendi, Roberto. Pode deixar elas prepararem o mapa, pode deixarem alinhar a hora, não tem problema que se reúnam para tentar destruir você. Só vai acontecer na sua vida o que Deus permitir, só vai acontecer na sua história o que Deus aceitar. Eu vou entregar tudo. Só vai acontecer na tua casa o que Deus quiser. O coveiro preparou a cova, o coveiro preparou o tamanho do túmulo, mas eu lhe digo uma coisa: o jovem não foi naquele lugar. Tu tá vendo a investida, né? Tu tá vendo o tamanho da arapuca. Tu tá vendo o tamanho da covardia, né? Tu tá percebendo a maldade, tá dizendo assim: mas será que Deus não vai fazer nada? Descansa. Descansa o teu coração. Porque naquela manhã, depois que Jesus, ou melhor dizendo, já no começo da tarde, quando Jesus ressuscitou aquele menino, ele disse: levanta-te. O menino levantou. Só que a pergunta que eu te faço é: oh glória, o que fizeram com a cova que ficou aberta para aquele rapaz? O que fizeram com aquela cova? É simples. O mesmo mensageiro que levou a notícia pela manhã, com a medida do jovem, com o tamanho dele, com a altura e a largura, agora precisava voltar e levar a notícia, a notificação, que o jovem não estaria mais morto. Se você não entender isso aqui, se você não compreender isso aqui, Deus abençoe. Eu não sei mais o que você vai compreender, mas escute. O mesmo que levou a notícia pela manhã para o coveiro preparar a cova, está voltando agora à tarde para dizer: não vai ter mais velório. Não vai ter mais sepultamento. Não vai ter mais cortejo fúnebre. E a notícia veio por quem? Pelo mesmo mensageiro que trouxe a notícia da morte. Agora estava voltando, trazendo a notícia da vida. O salmista disse: prepararam uma cova contra mim, mas foram eles mesmos que caíram nela. Olha, você já pode se preparar, porque aquilo que você chama de correio da má notícia vai se tornar o correio da boa notícia. Aquilo que você chama de correio da tragédia vai se tornar em correio da vitória. Sabe aquela língua miserável? Eu vou falar isso aqui. Sabe aquela língua desgraçada que sabe da vida de todo mundo na rua que você mora? Se você perguntar qual é a cor do dedo mindinho da unha de fulano, ela sabe identificar.
Sabe aquela língua que gosta de trazer as más notícias? De dizer assim, tu ficou sabendo de fulano, tu ficou sabendo de ciclano, tu viu a vida de Beltrano. Pronto, se prepara, porque vai ser exatamente esse correio que antigamente levava má notícia, que vai lhe trazer uma boa notícia. Vai! Eu sei que notícia ruim corre rápido. Eu sei que notícia ruim voa, mas notícia boa também vai tomar conta do endereço aí onde você reside. Você crê nisso? Aquele dia, quando o jovem levou a notícia para o coveiro, eu vou tentar encenar aqui. O jovem levou a notícia para o coveiro. O coveiro, ei, olha para mim aqui. Imagina que eu estou com uma pá na mão. O coveiro abriu a cova. Aqui é uma pá. A cova está aberta. O menino diz assim, não vai ter mais velório. A cova que ele fez estava profunda. E a areia, a terra da cova estava do outro lado. O que foi que o coveiro precisou fazer para poder tapar aquela cova? O que foi que o coveiro precisou fazer para tapar aquela cova? Jogar areia dentro? Ou seja, o que ele fez, ele precisou desfazer. Está ele agora tirando daqui e colocando de volta. Por quê? Porque debaixo da notícia que ele recebeu, a cova que estava pronta foi invalidada. Agora, se você não der glória a Deus, aí onde você estiver é um problema seu, mas a minha parte eu vou fazer. Eu não sei como é que você estava, mas nesse momento agora, enquanto você está aqui nessa transmissão, enquanto você está comigo nessa live, enquanto você está comigo dentro dessa transmissão espiritual, eu quero dizer para você, existem covas sendo anuladas. Você pode escrever essa palavra aqui nos comentários só para dar legalidade ao que eu estou dizendo. Existem covas que estão sendo anuladas. Existe uma anulação de Deus sobre a vida de pessoas que estão aqui me ouvindo, e eu vou dizer para você, se você acredita, amém, se você não acredita, o problema é todo seu, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, aquilo que seria o lugar da sua tragédia, aquilo que seria o lugar do seu sepultamento, o lugar que seria do final da sua respiração, o final da vida, o final dos sonhos, o final da alegria, o meu Cristo hoje está dizendo, estou anulando a cova contra a sua vida, a cova contra a sua casa, a cova contra os seus sonhos, a cova contra você mesmo. Você mesmo estava pensando em desistir de você, mas hoje Deus me traz como profeta para dizer, as covas, e está no plural, porque teve gente que participou da escavação. Aleluia! Teve gente que participou da escavação, acreditando que você cairia, acreditando que você seria arruinada. Só que se depender desses coveiros aí, eles vão passar fome, viu? Vão. Porque coveiro naquela época só ganhava do que lucrava, dos sepulcros, das escavações. E já que o menino não tinha sido enterrado, não tinha lucratividade para ele. Eu não sei se você vai acreditar nisso, mas a falência é a falência. Das atividades do mal contra a sua vida hoje estão caindo por terra. Estenda uma de suas mãos para cá. Estenda. Pai, eu sei que algumas covas foram abertas. Eu sei que algumas covas foram abertas.
na tentativa de destruir a tua filha e o teu filho, na tentativa de fazer essas pessoas caírem, tropeçarem. Mas eu sei que o Senhor é maior e que toda obra do mal contra essa vida caia por terra hoje. Do alto da cabeça ao plantar do seu pé, Pai, blinda. Blinda de forma poderosa. Blinda de forma grandiosa, meu Deus. Que em nome de Jesus toda a ação do mal seja destruída para a glória do seu nome e louvor do seu reino. Amém. 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 Olha, eu quero fazer aqui um compromisso, com vocês. Eu quero voltar às 22 horas. Eu quero voltar com vocês às 22 horas, às 10 horas da noite. Eu quero voltar com vocês às 10 horas da noite. Você pode entrar comigo às 10 horas. Eu vou vir para fazer a oração da família. Às 22 horas. Só quem vai vir comigo às 22 horas, coloca aquele coração vermelho aí nos comentários, que eu quero dar uma olhada, só para confirmar. Só para confirmar, eu quero dar uma olhada. Coloca aquele coração vermelho aí, em nome de Jesus. Às 22 horas eu quero estar com vocês aqui, na oração da família. Eu quero entrar para orar, fazermos clamores e nos reunirmos em nome de Jesus. Tá bom? É isso mesmo. O mal já foi destruído na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu conto com vocês. Agora vamos orar. Escreva aqui nos comentários 2 áreas de sua vida que você quer apresentar em oração. Tá? Escreva aqui 2 pedidos de oração. E eu quero mais uma vez agradecer, gente, as pessoas que estão abençoando esse trabalho, enviando sua contribuição de amor através da chave PX, através da conta poupança da Caixa. Que Deus continue iluminando você de um jeito grandioso. Fica fixado aqui nos comentários, tá? Ao lado do meu nome e teu nome, contribuição de amor. Clica em cima que vai aparecer todos os dados, tira um print e depois você faz o seu envio com aquilo que Deus colocar em seu coração. Faça com amor. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero suplicar mais uma vez sua misericórdia. Eu quero pedir o teu perdão. Quero pedir, Pai, que toda obra do mal contra as nossas vidas, todas as retaliações diabólicas, todas as ações que o inimigo tentar contra nós, sejam destruídas. E sobre cada área dessa, que cada filha, que cada filho apresentou em oração, entrou comigo aqui pela fé. Meu Deus, não permita que o mal vença o bem.